de tudo, eu vou dar uma ressalva aqui. É impressionante como no folclore brasileiro, ao mesmo tempo que a gente tem um bicho que só tem uma perna, um outro que não tem a cabeça e mais um que tem os pés tortos como Curupira, a gente também tem uma entidade cósmica na forma de uma serpente flamejante na qual, se você olhar para os olhos dela, você enlouquece ou simplesmente morre. Eu acho impressionante isso do folclore brasileiro. E hoje vamos estar fazendo Curupira. Para fazer ele, vamos precisar destas massinhas que vocês estão vendo. Então, vamos começar, né? Uma coisa que eu às vezes me confundo é a questão do Curupira. Ele é ruivo ou o cabelo dele é de fogo? Eu até hoje não sei e isso me confunde genuinamente. Bom, eu prefiro a versão do Juro que Vi, né? Que ele é ruivo, só que o cabelo dele brilha quando ele ativa algum poderzinho. Por exemplo, no Juro que Vi, ele transforma um caçador de javali em um javali. E para fazer ele, vamos separar os membros da seguinte forma: a gente pega a massinha marrom numa tonalidade um pouquinho mais clara ou suavemente avermelhada. Fazemos dois braços, um tronco médio, pernas longas, pescoço. Acabou. E para a cabeça, a gente pega uma bolinha de massinha marrom, puxamos na parte da frente. Eita, pega, desfocou tudo, miséria. A gente puxa aqui, ó, na parte da frente, uma pontinha que é para fazer aqui o queixinho dele, o maxilar. Dessa forma, a gente dá uma apertadinha aqui suave, desse jeito. Pronto, vai ficar mais ou menos assim, é basicamente isso. Depois vai vir os detalhes e etc. Então vamos começar a fazer aqui os volumes musculares do nosso Curupira. Que, bom, o volume muscular dele é que nem do índio, do indígena normal. Só isso mesmo. Não, ele tem um estilo de corpo, digamos, de um ectomorfo para mesomorfo, digamos assim, entre algumas aspas. Aqui, dessa forma, a gente adiciona um pouco de massinha desse jeito. Aqui a gente adiciona umas pelotinhas de massinha aqui ao longo do corpo dele para ir dando os volumes da musculatura, né, galera? E eu genuinamente acredito que o Curupira realmente exista, porque não tem relato só do Curupira no Brasil. Também tem relato aí de folclore dele de uma criatura muito, muito, mas muito parecida com ele, que se eu não me engano é no Peru, eu não sei agora direito, vai estar aparecendo aí na tela onde que é mais ou menos que aparece essa outra criatura assim, que é muito parecida com ele, se eu não me engano é Caipora ou algo do tipo. Faz tempo que eu ouvi falar sobre essa criatura, então se eu estiver falando errado, vai estar a correção aparecendo aí na tela. E, sério, isso é impressionante. Isso é impressionante e um pouquinho assustador também, porque se a gente tem mais de um lugar onde se relata uma criatura muito parecida, então talvez esse bicho exista. Ou sei lá, pode ter sido um telefone sem fio, tipo, alguém de tal lugar viu um bicho estranho e foi passar para outro, aí o outro engrandeceu um pouquinho mais a história. Ou coisa parecida, né? Mais ou menos isso. A fofoca, vocês sabem, rola solta por aí e, né, ninguém conta inteiro, só conta pela metade. Ok, agora a gente adiciona um pouquinho de massinha aqui na canelinha dele para deixar ela mais fibrada desta forma, desse jeito. Aí para o pé, vocês sabem, né, Curupira, a gente dobra o pé dele para trás e o pé dele a gente faz o calcanhar na parte da frente. Ai, velho, eu juro, eu não sei se é muito meme o Curupira ter os pés ao contrário, ou sei lá, é só pra zoar, ou então pra. Ai, meu Deus, ele é estranho, ele é uma criatura, ele não é humano. A gente só tenha medo dele. Sério, é muito zoeira o bicho ter o pé justo na parte de trás. Né? Que, por exemplo, ele podia ser só o que ele é, tipo, uma criatura humanoide com umas características meio animalescas e só isso, mas não. Ele tem o pé ao contrário. Sério, comenta aí o que você acha desse fato dele ter os pés ao contrário. Eu acho que é pura piada. Sério, eu não consigo ver um bicho sério com os pés desse jeito. Tipo, ele vai falar comigo com os pés desse jeito. Não, agora continuando, a gente adiciona um pouco de massinha aqui nos glúteos dele, desta forma, desse jeito, só para fazer volume, porque não vai dar para ver, ele vai vir com uma tanguinha em cima e vocês para reparar, galera. Boa parte dos bichos do folclore usa tanga. Eu acho que é por conta de tipo, indígena, que nem os deuses egípcios, eles usam vestimenta egípcia. Por quê? Porque a cultura egípcia, eles têm ali a tradição, digamos assim.
Sei lá, posso estar falando um monte de balelinha. Não levem muito a sério muita das coisas que eu vou falar por aqui nos vídeos, porque eu não conheço muito bem os lados bons, os lados ruins, os lados assustador dessas coisas de mitologia, de lenda. Sério, tem muita coisa que se você for parar pra ver, ou é só uma piada de muito mau gosto, como se eu não me engano, os deuses gregos e os nórdicos, se eu não me engano, que tipo, o Thor tem uma história dele que ele foi enganar um gigante que queria ficar com uma deusa, mas aí ela não queria. Aí foi lá o Thor disfarçado de mulher e o Loki como concubina pra ir passar a perna nesse tal desse gigante. Sério, os antigos faziam mais zoeira do que os de hoje em dia. E olha que hoje em dia a gente só faz piada. Aqui agora a gente adiciona um pouquinho de massinha aqui no muquezinho dele, dobramos aqui o cotovelo dessa forma, desse jeito, e adicionamos uma bolinha de massinha aqui na lateral interna do antebraço. Dessa forma, alisamos desse jeito e pronto. Voltando aqui com o nosso Curupira, fiz um pouco aqui dos detalhes do corpo dele, como podem ver eu desmembrei ele suavemente, estilo Goro, só para fazer os detalhes do braço de uma forma mais fácil. Também os braços já estavam querendo dar adeus pro corpo, então foi melhor assim. E para continuarmos, tanto os dedos do pé quanto os dedos da mão, para fazer as unhas dele, que eu fiz tipo umas garrinhas assim, mais alongadas, é da seguinte forma: vocês vão pegar um boleador bem pequeno, foca a câmera, obrigado, e vão fazer um suave furinho aqui em cada um dos dedos dele. E esse furinho tem que ser apenas na parte de cima. E como puderam ver, eu não sei se eu falei, não me lembro agora se eu falei anteriormente, mas eu mudei de ambiente. Aqui a gente retira um pouco de massinha, que ficou grande demais. A gente pega um pouquinho de massinha preta, colocamos aqui dessa forma. Fazemos ela ficar meio envergadinha assim, desse jeito. Aí. E mudamos de ambiente, como eu disse. Se você não percebeu, agora você tá vendo, né? E agora, continuando, a gente pega agora uns filetinhos. Uns filetinhos, umas tirinhas de massinha branca. A gente achata bem e colocamos ao longo de determinados pontos do corpo dele. No caso, na canela e no antebraço. E também no bíceps. Aqui a gente coloca mais ou menos aqui, dessa forma. Você pode pôr do jeito que você quiser, tá? Não tem uma regra muito clara, específica, não. Você pode, tipo, colocar um na coxa, um aqui, e na outra perna botar 3 só em uma canela. Aí, e para fazer a pelagem dele, eu tô fazendo ele como se ele... Eu falei anteriormente que ele tem uns traços mais animalescos, então ele tem um pouquinho mais de pelo no corpo. Os pelinhos ruivos, a gente coloca um pouco aqui, ó, na lateral da canela dele, desse jeito. Lembrando de respeitar as faixas, porque tá por cima do pano a faixa. Por cima do pano, não, por cima da pelagem dele, ok? Então, se for fazer que nem eu fiz aqui, que a faixa tá no meio da pelagem dele, respeitem o limite da pelagem, tá bom, pessoal? Aí é só fazer uns recortezinhos assim, de uma forma bem aleatória, mas retilínea, tem que seguir uma ordem aí. Desse jeito, dessa forma. Aí vocês podem fazer um pouquinho mais, um corte sobrepugiando o outro, para dar uma suave divisão nos pelos. Dessa forma, aqui, desse jeito, pronto. E cara, eu vou falar. Tem esse mangá aí do Lampião que tá sendo feito, eu não sei se ele já terminou, sei lá, faz tempo. Eu ouvi falar há muito tempo, pesquisei de uma forma bem rasa, assim, bem por cima ali, e depois eu simplesmente esqueci da existência desse mangá. Aí eu pergunto pra você que talvez saiba um pouco mais que eu, apareceu algum bicho do folclore? Porque que eu me lembre, iria aparecer um lobisomem. Tem uma animaçãozinha aí, promocional, se eu não me engano, fizeram, foi uma animação de fã, não tenho certeza. E aparece o lobisomem, o Lampião caçapa o lobisomem na porrada. Na porrada que eu digo, ele literalmente transforma em carne moída o lobisomem. Aí eu tô perguntando pra vocês, aparece mais bicho do folclore? Porque eu não sei. Eu não sei. Aqui vai ficar mais ou menos assim, ó, as pelagenzinhas dele é pra representar tipo um foguinho. Meu, bastante bicho do folclore brasileiro tem relação com fogo, né? Tipo, tem o boitatá, a mula sem cabeça, o curupira, que em algumas representações dele, o cabelo dele é flamejante, é tipo um foguinho mesmo.
E uma coisa que eu já aviso, tome cuidado, porque como o pé dele é na parte de trás, vocês têm que deixar ele deitado com o tórax apoiado assim na superfície. Entenderam? Ele tem que ficar mais ou menos deitado desse jeito. Mas antes de eu jogar ele de escanteio pra gente fazer os braços, a gente coloca aqui o saiote dele. Tô fazendo ele com um saiote assim, com uma tanga. Dessa forma, desse jeito. Coloca de um lado, coloca do outro, dessa forma. Recortamos o excesso aqui e pronto. Ok, desse jeito. Também tô colocando só uma tanga nele pra não deixar ele pelado, né? E também tem uma imagem dele aí que ele não tem uma tanga, tipo, ele tá pelado, mas ele tem um monte de pelo e que cobre essas regiões íntimas dele. Mas aí eu decidi fazer aqui um tecido, eu acho que fica mais bonito e mais apresentável, sem falar que fica com uma cara bem mais de, sei lá, indígena, não sei se seria a palavra correta. Aqui, dessa forma. Pronto, vai ficar mais ou menos assim. E na parte da frente a gente pega uma tirinha de massinha vermelha, que é para fazer uma parte do tecido que tá para fora. A gente faz, ó, uns dobradinhos assim, desse jeito, que nem no vídeo do Barba Branca, lembram? Que ele tem tipo uma faixinha. Então, a mesma coisa vocês vão fazer aqui. Dessa forma, a gente puxa aqui, desse jeito, com a ferramenta que é ponta de silicone, que é para fazer as ondulações do tecido. Dessa forma. Pronto, vai ficar mais ou menos assim. Daí então é só colocar aqui na parte da frente, desse jeito. E com alguma ferramenta a gente dá uma achatada e empurramos a massinha um pouquinho ali para baixo. Dessa forma. E vai ficar mais ou menos assim a saia dele, o saiote, tanga, sei lá, chame como preferir. Pronto, podemos colocar de lado agora. Para os braços, eu fiz ele assimétrico. No caso, de um lado eu fiz ele com uma pulseirinha de folha e do outro eu fiz ele com 3 faixas. As faixas, vocês já viram como que é o procedimento, a pelagem também. Para fazer essas folhinhas, a gente pega a massinha de um tom amarelo, esse tom mais mostarda, que eu só peguei depois. E conforme eu estava modelando aqui alguns dos detalhes, eu só peguei depois, só pensei em usar muito tempo depois que eu já tinha modelado boa parte do corpo. Aqui, dessa forma, a gente faz tipo umas coisinhas meio hexagonal assim, colocamos no pulso dele. Pegamos alguma ferramenta fina, damos uma apertadinha dessa forma, pronto. Aí com uma minhoquinha de massinha vermelha ou preta, tanto faz, você pode usar a cor que você quiser para representar uma cordinha, a gente envolve desse jeito o antebraço dele, dessa forma. Aí, pronto, a gente dá tipo um nozinho aqui. E pronto, vai ficar mais ou menos assim. Só fazer um recortezinho aqui e pronto, tá feito. Para destacar os braços, vocês vão pegar uma ferramenta que possa cortar a massinha, no meu caso um bisturi, vão fazer uns cortes assim, beirando o braço. Aí vocês vão destacar, vai ficar uma coisa mais ou menos nesse formato. Daí então é só dar uma escavada a mais. E o excesso que vocês tirarem daqui de dentro, vocês colocam no cotoquinho. No meu caso, eu tive que tirar. Se caso você não tiver a necessidade de tirar o braço do corpo, não precisa. Aí é só colocar o braço no corpo novamente, desse jeito, dar uma aderida. Dessa forma, ele dá uma alisada aqui, desse jeito. E cara, olha, se eu não me engano, o primeiro contato que eu tive com folclore foi bem na minha infância, que uma vez eu tava na escola e uma menina levou um livro de lendas do folclore brasileiro, algo do tipo, e tinha um monte de ilustração interessante de bichos do folclore. Tinha o saci, tinha lobisomem. Bom, pra mim era o lobisomem, agora se era o capelobo eu não sei. E, cara, era bem interessante, era um livro da hora, as ilustrações eram bacanas. Olha, a gente adere aqui dessa forma, desse jeito. Pronto. Aí a gente só dá uma ajeitadinha aqui nos bracinhos dele, dessa forma.
E vai ficar mais ou menos assim o corpinho do nosso Curupira. Para continuarmos, vamos passar para a cabeça. Agora, quando vocês tiverem a cabeça mais ou menos nesse formato, é só cavucar ela, porque aqui vai vir o pescoço. E para fazer o rosto dele, ele vai ter traços animalescos. Eu acho que já é a terceira vez que eu repito isso nesse vídeo. Enfim, mas vamos lá, né? A gente coloca um pouco de massinha aqui na testa dele. A testa dele tem que ficar um pouquinho mais para frente do que o resto do rosto. Dessa forma. Aí, mais ou menos assim. O nariz, ele vai ser no mesmo nível da testa. Ele vai seguir ali o formato da testa. O formato não, o nível da testa, mais à frente dos olhos. Aqui, dessa forma. Logo após isso, vocês vão pegar uma bolinha de massinha. Logo após vocês fazerem esses volumes aqui, nós recortamos um certo filezinho aqui da lateral da cabeça dele para deixar um pouquinho mais afinado, digamos assim, mais estreito seria o termo correto. Aí a gente pega duas bolinhas de massinha marrom, colocamos uma em cada lateral do rosto dele. Dessa forma, desse jeito, neste formato. Aí a boca, a gente adiciona um pouco de massinha aqui na região frontal da face dele. Dessa forma, abaixo do nariz. O queixinho, a gente coloca um pouco de massinha. Aqui, ó, a gente adiciona uma minhoquinha desse jeito. Aí, vai ficar mais ou menos assim. E para as orelhas, eu vou fazer que nem as orelhas do Saci, elas mais pontiagudas. Porque, sei lá, orelhas pontiagudas dão um ar, digamos, de mágico, como eu posso dizer, um ar mais folclórico, um ar mais mítico, um ar que transmita magia, sei lá. Pra mim dá essa impressão, não sei quanto pra vocês. Só que elas não vão ser tão longas quanto as do Saci. Aí a gente coloca aqui na lateral da cabeça dele, dessa forma. Tendo feito todos esses volumes, a gente só vai precisar ir alisando e aderindo dessa forma todas essas partes do rosto dele desse jeito. E vai ir ficando mais ou menos assim. Ok? Ok, alisei toda a cara dele, dei uma arrumadinha, fiz um olho, terminei uma orelha. Então vamos continuar. Vou continuar da orelha, porque a orelha é simples, é só pegar alguma ferramenta para cavucar a massinha e retirar um miolinho assim, ó, do meio, dessa forma. Desse jeito, a gente dá uma empurradinha aqui. Daí vai ficar mais ou menos assim. Ok. Aí para o olhinho dele, vocês vão pegar um boleador bem pequeno, menor que vocês tiverem, que seja possível. E vão dar umas apertadinhas para ir fazendo a cavidade ocular desta forma, ok? Aí é só pegar um pouquinho de massinha amarela, só que é um tom de amarelo bem clarinho, esqueci de pegar também, no meio do corte eu lembrei de pegar. A ideia era fazer o olho de vermelho, mas aí eu pensei, vermelho vai ser muito genérico, vou fazer de amarelo. Aí eu fui pegar a massinha amarela e ela tá aqui. Aí é só pegar alguma ferramenta para ir dando uma apertadinha melhor, dar uma modelada assim de leve. Desse jeito. Daí então com um boleador bem pequeno novamente, a gente pega mais ou menos aqui e fazemos um furinho desse jeito. Dentro desse furinho a gente coloca a pupila do zoinho dele, que é uma pupilinha branca assim. Se sair da minha mão eu agradeço. Daí a gente coloca ali. Eu vou colocar aqui próximo do nariz e vou dando uma empurradinha. Pronto. Sai da ferramenta. Ok, tudo certo, tudo legal. Agora é só pegar alguma ferramenta, vou estar usando uma ponta de silicone, dar uma apertadinha aqui sobre os olhos dele. Aí para deixar ele com uma cara um pouquinho mais fechada, assim, deixar ele mais sério. Ok, dá uma alisada. Pronto, deixar mais ou menos assim a cara dele. Eu deixei a cara dele um pouquinho mais para frente, assim, um rosto mais alongado. E o nariz dele eu fiz nesse formato aqui, mais pra dentro, mais próximo do nível do rosto. A pontinha, as narinas mais visíveis e a ponta mais recolhida. Daí agora é só ir pegando umas minhoquinhas de massinha para fazer o cabelo dele. Porém eu vou dar uma explicaçãozinha. Como tem representação dele, onde o cabelo dele só é ruivo e espetado para cima, algumas ele é um cabelo grande e mais volumoso, mais caído ao longo da cabeça.
Porém, tem algumas em que é fogo, tem outras que ele só é ruivo mesmo. Então eu vou fazer o cabelo dele ruivos, porém nesse tom de laranja aqui bem vivo. Quase virando um Super Saiyajin, sei lá. Super Saiyajin 3.5. Aí é só ir adicionando umas minhoquinhas assim. Eu vou colocar a cabeça no corpo para ficar mais fácil. Também é para representar esse arzinho aí de místico assim, que ele tem cabelo mais brilhante. Aí é só ir pegando várias minhoquinhas de massinha, lá no meu caso laranja. Se você quiser fazer de vermelho, não tem problema. E colocando aqui ao longo da cabeça dele. E tem que ficar volumoso, tá? Você pode fazer ele espetado para cima ou que nem eu tô fazendo aqui, meio com um caimento, digamos assim, ó. Deixa eu pegar mais um pedacinho aqui. Colocar aqui. E é isso aí. Agora, um pequeno detalhe, não é necessário fazer, eu fiz porque, sei lá, é divertido. Para fazer a lança dele, é um detalhe que não é necessário se você não quiser, mas eu vou estar usando um palito de churrasco e para a ponta da lança eu vou pegar uma massinha cinza, claro. Vocês vão achatar dessa forma, deixar bem fininho aqui na ponta, desse jeito, afinar aqui, aqui. Desse jeito, aí é só dar uma apertadinha aqui. Dessa forma. Pronto. Aí a gente aperta um pouquinho ao redor desse jeito para deixar uma pedra lascada, digamos assim. Aí, como eu disse, não é necessário. Tem imagem dele representando como se ele usasse um arco. O que, sei lá, né? Pode-se fazer também. Se você quiser fazer um arco, beleza, não tem problema. Aí é só pegar a lança, colocar aqui na ponta do palito de churrasco. Vai ficar meio difícil, porque o meu palito de churrasco aqui, ele tá meio, né? Tá mais retinho aqui. A ponta não tá tão estreita para ficar tão facinho assim. De ficar bem preso. Ok, desse jeito. Aí se você quiser, você pode pegar um pouquinho de massinha vermelha e colocar em volta aqui do biquinho da lança. Desse jeito, do biquinho não, da base da lança, para deixar ela um pouquinho mais rígida e mais bem presa aqui, mais firme no caso. Ok? Vai ficar mais ou menos assim. Pessoal, finalizado aqui o nosso Curupira. Espero bastante que tenham gostado desse vídeo. Espero que tenha ficado de acordo com o que os inscritos pediram. Comenta o que você achou aqui da aparência que eu fiz para ele. Como eu disse, eu me baseei em várias artes, aí, em várias imagens desta criatura do folclore brasileiro, que é uma das minhas favoritas. Tô sendo modesto, é a minha favorita mesmo. O design, o conceito dessa criatura é muito interessante. Um fato que eu esqueci de comentar é que ele assovia. Então, se você ouvir no meio da mata um assovio, corre. E é isso aí. Esteja aberto a discutir sobre a aparência dele, qual é o seu monstro, criatura, entidade, espírito favorito do folclore brasileiro. Comenta o que você achou daqui do design dele, como eu disse. Falou e até o próximo. Agora imagina um filme do Predador que se passasse no Brasil, dando uma certa origem ali por um lado mais alienígena da lenda do Curupira. Tipo, Curupira é um predador no universo de Predador. Seria muito da hora.